Amigos, sejam bem-vindos para mais um episódio, para mais um programa BastaCast. Esse aqui que é um espaço de proteção, de dar voz a quem não tem voz. Nossa luta no combate à violência infantil, nossa luta no combate e proteção para as crianças e adolescentes desse país inteiro. Nesse programa de hoje, estamos aí com um caso lá de Natal, o caso do menino Carlinhos, que teve uma repercussão nacional. Quero convidar a vocês que estejam conosco aqui, que estaremos falando sobre esse caso, falando com esse pai que tem lutado dia a dia por justiça. Mas primeiramente quero convidar vocês aí que se inscrevam no canal. Através da sua inscrição que a gente consegue alcançar mais e mais pessoas, falar e ajudar crianças, falar e ajudar pessoas que precisam ter voz para divulgar o seu caso e pedido de justiça. Esse aqui, o BastaCast, o nosso propósito é pedir justiça para casos que pessoas que não estão conseguindo fazer justiça. Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho. É através desse seu apoio que esse programa vai alcançar mais e mais pessoas. Por isso, hoje aqui estamos nesse episódio com o Carlos, né, o pai do menino Carlinhos de Natal. Carlos, obrigado por você ter se disponibilizado a vir aqui e contar a sua história. Falar um pouco dessa sua luta por justiça pelo seu filho. E eu queria te perguntar, como é que você viu, como é que você sentiu ou soube desse cenário de que seu filho estava sofrendo agressão? Meu filho hoje tem 7 anos, mas na época tinha 5, era abril de 2022. E ele chegou, mesmo nessa faixa etária de 5 anos, ele sempre falou muito bem, se expressou muito bem. E ele chegou para mim e falou: pai, eu estava pulando na cama da casa do meu padrasto, ele me pegou e me arremessou pela porta do quarto e eu caí de bumbum no chão e me machuquei. Eu falei: filho, e já aconteceu mais alguma coisa parecida com isso? Ele falou: toda vez que ele passa por mim, ele torce minha orelha. Eu falei: você já reclamou? Você falou que dói? Já reclamei, falei que dói e ele continua fazendo? Continua fazendo. E, inclusive, assim, algo que tem acontecido ao longo desses 2 anos, a gente vai lembrando de coisas que aconteceu no próprio caso de vocês. Porque eu me lembro que tinha um relato de rasteira, né? Que dava rasteira no Henry. Uhum. E o cara falou que era brincadeira e tal. Então, quando eu escutei esse detalhe da orelha, eu já automaticamente ficou mais atento. Fiquei em pânico. Vai ter alguma coisa errada aí, não é isso? Isso, eu tentei. Então, aconteceu novamente esse cenário? Não, aí vamos lá. Aí eu fui e liguei para a casa do padrasto, porque até então todo mundo tinha boa relação. Eu falei: olha, meu filho está relatando que foi jogado pela porta do quarto e que tem uma situação de uma orelha. Não, que é isso, tal, é brincadeira. Eu falei: pessoal, seguinte, eu estou avisando que eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum, tá? A criança não acha que é brincadeira, ela disse que dói e que ela se machucou no arremesso aí pela porta do quarto e não quero que aconteça. Tá dado o recado? Tá dado o recado. Uns 10 dias depois, mais ou menos, eu estava aqui inclusive no Rio de Janeiro a trabalho. Meu filho vai para a escola e chega atrasado, umas 2 horas atrasado na escola. Ele é uma criança bastante expansiva, mas nesse dia estava estranho, triste, de casaco. E as professoras: o que aconteceu, Carlinhos? E ele não querendo falar, e a professora em cima, até que ele falou que o padrasto havia o trancado dentro do quarto de castigo, quarto escuro. Ele, com medo, começou a bater na porta. O padrasto foi lá, abriu a porta e jogou ele na parede. Ele falou isso para as professoras? Para as professoras. E elas fizeram o quê? Não, aí a professora pediu para ele tirar o casaco. Quando tirou o casaco, o braço do menino todo roxo. Meu Deus. A professora ficou em pânico. Foi para a coordenação ficou em pânico, fez todo o registro possível, que para a gente foi muito importante, inclusive, para o processo, foto, vídeo, registro escrito e tal. Entrou em contato com o padrasto: não foi assim, tal. Outra desculpa, ficou preocupada com a resposta que recebeu, ligou para minha casa, eu não estava em Natal, estava no Rio, falou com a minha esposa. A esposa falou assim: olha, ele está viajando, eu acho que não vale nem a pena falar isso para ele, porque ele vai ficar em pânico sem poder resolver. Ele volta daqui a um dia e pouco e a gente fala. E aí eu voltei para Natal. Mas eles, só te cortando, pai, desculpa. Não, à vontade.
existe um mecanismo de proteção, existe um fluxo quando isso acontece, e essa é muito da nossa luta, né? A gente vem falando que é o conselho tutelar, que pra gente ele é a ponta de lança quando uma coisa, quando a agressão ela é notificada, quando a agressão é relatada, os profissionais da educação ali, os professores, diretoras e tudo, deveriam acionar o conselho tutelar. Eles acionaram, você lembra? Não acionaram. Posteriormente, inclusive, eu reclamei isso na própria escola, que eles deveriam ter feito isso, né? E não fizeram? Não fizeram. Infelizmente, não fizeram. Mas aí eu cheguei na madrugada, se não me falha a memória, de uma quinta para uma sexta, minha esposa não me falou nada, esperou acordar. Quando eu acordei, ela contou a história. Aí eu liguei, eu sabia que a criança na sexta-feira de manhã estaria no Kumon. Liguei para o avô dela, o avô do outro lado da família dele, né? Falei, olha, tem algum problema eu pegar Carlinhos no final do Kumon hoje e deixar depois lá na casa? Não, nenhum problema, pode fazer isso. Eu fui, peguei meu carro, fui lá, peguei o menino, ele com a babá inclusive, levei para um escritório meu, falei, como é que foi essa história da parede? E aí ele contou em detalhes, porque como eu falei, mesmo com 5 anos ele já tinha uma boa locução, se expressava bem. Escutei tudo, eu falei, olha filho, o seu pai vai fazer tudo o que eu posso fazer para isso não acontecer novamente, tá? Fica tranquilo, papai está aqui, vai te proteger sempre, seu pai existe para isso, né? Minha função, a função de um pai é essa, sim, né? Sim. E aí, beleza, tentei passar segurança e tranquilidade para ele, né? Apesar da gente estar se remoendo por dentro, deixei ele lá na casa e saí direto para o conselho tutelar, né? Eu trabalho em educação há mais de 30 anos e por isso sou professor. E por isso, inclusive, eu reclamei lá na escola. Eu falei, pessoal, isso é padrão, né? Denúncia, o pai bateu, a mãe bateu, o conselho tutelar. Então eu fui para o conselho tutelar, fui bem recebido pelas conselheiras, tal, e aí elas me deram N orientações, falaram que iriam chamar as pessoas envolvidas no caso para escutar e que eu aguardasse, e assim elas fizeram, escutaram várias pessoas. Depois de um tempo elas me chamaram lá, falaram, pai, o caso é grave, tá? A nossa análise aqui é que o caso é grave. As conselheiras. As conselheiras. A gente aconselha você ir na delegacia da criança e do adolescente, fazer um BO e entrar na justiça, na vara de família, pedindo a guarda da criança. E assim eu fiz. Procurei uma advogada e entrei. Mas elas te mandaram algum papel, elas fizeram alguma coisa que te resguardasse com essa orientação ou não? Com essa orientação de entrar do conselho. De entrar na justiça. O que o conselho te ajudou ali? Só algum papel? Não, eles fizeram todo assim, o registro das oitivas, tá? Escutaram inclusive a babá. Não iriam escutar o padrasto, segundo as conselheiras, porque nesse tipo de caso elas não escutariam o padrasto, só que o padrasto é delegado e ele chegou lá e dando carteirada e obrigou elas a escutarem ele. Entendi. Então, inclusive tem lá, então, no final das contas, o registro da fala dele, que eu sou físico, né, professor de física, lendo o próprio registro do que ele falou, eu falo, tá confesso aqui, ou seja, não é para... A gente está numa luta de 2 anos ali, mas logo de início já está dito o que aconteceu, que ele empurrou a criança, que ele trancou a criança num quarto. Uma criança não deve ser trancada num quarto como castigo, né? Não é comportamento padrão, né? E mesmo com tudo isso, a gente está nessa luta aí há 2 anos para acontecer alguma coisa. Por que eu pergunto isso, pai? Isso aconteceu mais ou menos aí, que tem 1 ano, 2 anos? 2 anos. 2 anos que você está Abril de 2022. Abril de 2022, né? Hoje, né, a gente tem a lei Henri Borel, que é muito fruto dessa nossa luta. Hoje a gente tem a lei Henri Borel como um mecanismo de proteção, né, para criança e adolescente. Hoje a lei Henri Borel está para a criança, assim como Maria da Penha está para as mulheres. E lutamos muito para que ela... lutamos e
luto todo dia para que essa lei seja aplicada, para que ela seja aplicada nos municípios, nos estados, não só aqui no Rio de Janeiro, mas em todos os estados brasileiros, uma vez que a lei ela é nacional, né? E a Lei Henri Borel, ela dá a possibilidade para o conselheiro tutelar de pedir a medida protetiva, uma vez que ele verifique, né, que aquela criança está em risco, que essa criança está sofrendo agressão, né? E a Lei Henri Borel, ela traz alguns avanços, por exemplo, antigamente, quando a criança ela era vista, né, que ela estava no cenário de agressão, tirava-se aquela criança e botava-se num abrigo. Isso era muita uma preocupação. Vai botar onde? E às vezes no próprio abrigo ela sofria mais violência do que no próprio lar. E as pessoas se preocupam muito com isso, isso é importante. Mas hoje, com a Lei Henri Borel, se essa criança está sofrendo violência, quem tem que sair da casa é o agressor. Não é o pai que está agredindo, quem tem que sair é o pai. É a mãe que está agredindo, é a mãe que tem que sair. É o padrasto, a madrasta, é o tio, a tia. São esses que tem que sair, não é a criança que tem que sair por lá. Hoje, a Lei Henri Borel é isso. E é a mesma coisa como Maria da Penha. Se é o cara que está lá agredindo a mulher, esse cara tem que estar X metros, quilômetros de afastamento. Por isso que a Lei Henri Borel está para a criança, assim como Maria da Penha está para a mulher. Então, essa é a nossa luta para que esses agentes, Conselho Tutelar, delegacias de polícia, temos aí também o Disque 100 como um mecanismo, né? E aí eu te pergunto se isso funcionou contigo, ou se não funcionou, porque se não funcionou, puxa, a Lei Henri Borel, a gente precisa falar, ó, agentes aí, ou em Natal, ou conselheiros tutelares de Natal, Polícia Civil de Natal, juízes de Natal, nós temos a Lei Henri Borel hoje para as crianças e precisa funcionar, correto ou não? Correto. Uma vez eu vi até um vídeo seu, a gente vem há 2 anos num sentimento de tristeza, revolta e insegurança Sim. muito grande, né? E eu vi um vídeo seu, inclusive no Instagram, dizendo isso. A Lei Henri Borel está para criança como a Maria da Penha está para mulher. Sim. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei, cara, eu fiquei assim, revoltado e triste ao mesmo tempo. Eu falei, pô, se isso é verdade, em Natal não funciona. Não funciona de jeito nenhum, porque são 2 anos que a gente leva repetidas agressões e histórias. Eu tenho um vídeo agora da criança relatando agressão de sábado agora, ou seja, poucos dias. Eu vou levar para lá e não vai acontecer nada. Tá? Não é possível. A priori, eu pensava, cara, não acontece porque o agressor é um delegado. Então ele chega lá, cidade pequena do Nordeste, ele chega lá, mete o dedo na cara de uma promotora, mete o dedo na cara de um juiz e de uma juíza, principalmente, no caso são juízas e promotoras, e faz o que quer. E elas empoderam, protegem, passam pano pro agressor, né? Mas, pô, provas que a gente tem ao longo desse tempo não faltam. A gente tem vídeo, tem foto, tem declaração da criança pedindo para não apanhar. A gente tem um áudio que foi mandado pelo agressor no WhatsApp dizendo, eu bato mesmo nele, porque é só assim que ele entende. Ou seja, no início do processo a gente tinha esse áudio. Levou para lá e não aconteceu nada, são 2 anos. Pai, o caso, né, do Carlinhos, o caso do seu filho, ele é complicado neste momento, porque é um caso que corre em segredo de justiça. Então, assim, a gente não vai aqui falar muito, né, sobre as coisas que tramitam em segredo de justiça, até porque não podemos sofrer sanções e vamos respeitar o que a justiça pode. Foi feito algum estudo psicossocial em relação ao caso do seu filho? Logo de início, né, uma das agentes públicas falou, olha, como eu falei, né, com vídeo, com foto, com esse áudio do agressor dizendo que agride, eu só vou me pronunciar se existe ou não agressão após um estudo psicossocial. Só que a gente aguarda 2 anos e esse estudo psicossocial nunca aconteceu. Por quê? Sabe? Por que eles alegam? Eles não alegam nada, a gente insiste, reclama. Eu tive que vir às redes sociais para pressionar, ver se acontece alguma coisa, usando hoje o espaço de vocês também para isso, mas eles não alegam nada, nem desculpa eles dão. Agora, se você perguntar por que isso não aconteceu, eu acho, sinceramente, que é uma tentativa dos próprios agentes públicos favorecerem o delegado, né? Travaram o processo em cima disso, ou seja, eu só vou me pronunciar no dia que o estudo psicossocial acontecer, e o estudo psicossocial nunca acontece. Ué, mas então calma aí.
nós estamos falando de um processo que já tem processo, tem número do processo. Tem 8 processos hoje em dia. 8 processos. Quando a gente viu que o primeiro não ia acontecer nada, que foi o da vara de família, a gente não percebeu uma certa boa vontade, a gente foi abrindo outros. Fui para a corregedoria de polícia também reclamar, que o da corregedoria, inclusive, é um processo bom de se falar aqui, porque não tem segredo na corregedoria. Então, eu fui orientado até pelos próprios advogados a seguir na linha de contar o que está na corregedoria, principalmente. Uhum. Mas nesses casos que já tem o Ministério Público aí atuante, né, aí em Natal, e eu sempre trago o Ministério Público pela confiança que tenho do trabalho do Ministério Público do Brasil inteiro. Não foi pedido do promotor do caso esse estudo para um NACA da vida, para a própria delegacia, deve ter uma delegacia especializada lá em Natal? Justamente. Eu, ao longo desse sofrimento todo, desse filme de terror inteiro, eu falei com vários especialistas do Brasil, e o pessoal dizia, cara, primeiro que estudo psicossocial para esse caso nem é o instrumento mais correto. Podia ter feito uma escuta especializada, que era algo mais rápido. A própria polícia deveria ter feito isso. Não é para se esperar 2 anos para acontecer algo do tipo. Sim, né? A lei prevê escuta especializada e não foi feito? Não foi feito. E os promotores, eles completamente inertes, sem fazer nada, assim, é difícil de entender realmente o procedimento deles. Carlos, isso vai de encontro do que a gente tem falado para o Brasil inteiro. Hoje, querido, a Lei Henri Borel traz a omissão como crime. Hoje, se você sabe que uma criança está sendo agredida e nada fizer, você vai ser responsabilizado. Se essa criança vier a morrer, você vai ser responsabilizado criminalmente. Então, eu vou falar olhando aqui para a câmera. Agentes, né, as pessoas que estão aí, saibam desse caso. Se você nada fizer, esse pai está denunciando, ele está vindo aqui, ele pegou o avião, veio aqui para o Rio de Janeiro, para esse espaço, para falar sobre isso. Nós temos aqui a Lei Henri Borel, a gente tem noção do que a Lei Henri Borel traz. A Lei Henri Borel traz a omissão como crime, e ela não traz a omissão como crime só para pai e mãe, não. Ela traz a omissão como crime para todo mundo. Se juiz sabe do que está acontecendo aqui, está falando, está demonstrando, está verbalizando, a criança falou e nada fizer, vocês vão ser responsabilizados. Olha, o que a gente está falando aqui é que tem uma criança que sofreu agressão. O pai está falando em nome da criança e essa criança precisa ser ouvida, precisa fazer escuta, precisa fazer um estudo psicossocial, precisa botar psicóloga para ouvir essa criança. Se essa criança acontecer alguma coisa, que já está acontecendo, porque a violência, querido, não só é a violência física, não. O Carlinhos vai levar isso para o resto da vida. Entendeu? O Carlinhos, daqui a pouco, tá lá na faculdade, um menino que poderia ser médico, que pode ser médico, nós vamos torcer para ser isso, um novo desenvolvedor da vacina, no seu caso, um físico nuclear, né, brasileiro, um menino que vai fazer a diferença na sociedade, por causa das agressões físicas e psicológicas, ele pode estar se perdendo. É triste falar isso aqui. Né? E é triste falar isso por um pai, eu estou falando de pai para pai aqui. Então, assim, nós lutamos muito, Brasil, nós lutamos muito para a aprovação de uma lei federal, nacional, que está aí, que ela vale tanto no Rio, Natal, em todos os estados brasileiros. E em Natal aqui, esse pai veio aqui para falar que essa lei não está sendo aplicada em Natal. Qual é a diferença? Por que não é aplicado no Carlinhos e não é aplicada para outro? E é por causa desses atores que a violência contra a criança e adolescente está aumentando nesse país. Não é por causa só de pai e mãe, não, tio e tia, não. É por causa de agentes que deveriam estar protegendo essa criança, que saiba das agressões e não estão fazendo o seu papel, que são sendo pagos pelo Estado para fazer. Correto? Pai, correto. Desculpa a gente falar dessa forma, mas eu fico transtornado com o que você me traz de informação aqui, entendeu? Eu não posso ficar aqui comentando sobre o processo, até porque corre em segredo de justiça, e nós estamos indo pelo que você está falando, que você tem relatado em relação ao seu filho. Mas é revoltante, porque o que acontece com o Carlinhos deve estar acontecendo com outra criança nesse momento também. Com certeza. Não, e em Natal, nesse momento. Então você vem aqui trazer voz para o seu filho, mas representante outras crianças aí no estado de Natal. E aí, pai, mas como é que está essa luta aí
2 anos aí que praticamente parado, outros processos foram abertos, não é isso? Isso, só aproveitando para falar um pouco sobre segredo de justiça. Minha opinião é que, num caso como esse, o segredo de justiça ele favorece quem agride e favorece também quem não faz nada, como você falou. Sim. A juíza que está empoderando o agressor, protegendo o agressor, isolando a criança, ela se favorece do segredo de justiça. Só quem não se favorece é a criança. Sim. Porque não foi uma agressão isolada que aconteceu uma vez e não aconteceu mais. São 2 anos que a criança sofre inúmeras agressões e que a gente relata inúmeras agressões. A criança, ela chegou, eu particularmente classifico como a ser torturada pelo padrasto, porque o padrasto ele foi tentando inúmeras maneiras de se beneficiar ao longo desses 2 anos. No primeiro momento, no dia que ele agrediu a criança, ele é delegado, ele saiu de casa e fez um BO contra a criança. Querendo dizer que a criança, uma criança de 5 anos contra alguém de 40 anos, né? Ele infinitamente, fisicamente mais avantajado do que eu, por exemplo. E tudo, intelecto, tudo. Se eu fosse brigar com ele, eu apanharia dele com certeza. E ele foi dizer lá nesse BO que, se defendendo da criança de 5 anos, foi obrigado a arremessá-la contra a parede e ela se machucou. Existe um BO, um RO feito pelo padrasto? Pelo agressor contra a criança. Aí o agressor pediu para o Instituto Técnico e Científico da Polícia ir lá fazer uma perícia na porta para dizer que a criança chutou a porta. Uma das psicólogas, a gente tem 4 laudos de psicólogos diferentes nesse caso, um deles sendo da própria polícia. Uma das psicólogas, ela falou, se a criança tem pavor de escuro, ela tem medo de escuro, você tranca ela num quarto escuro, é óbvio que ela vai ficar assustada, Sim. querendo sair daquele lugar. Sim. Então, você tem que chamar a polícia para dizer que a criança chutou na porta. Ou seja, assim, são coisas surreais. Então, usar o sistema para se favorecer. Para se auto-beneficiar, né? Para beneficiar o agressor. Então, nesse primeiro momento, o padrasto ele tentou botar a culpa na criança. Não, a criança é agressiva. Eu fiz isso em legítima defesa contra uma criança de 5 anos, né? Franzina, né? Aí ele foi escalando, tentando vários modelos de defesa. Aí chegou em um momento que de todos os funcionários ruins que a gente observou ao longo desses 2 anos, eu queria registrar alguns que foram bons. Por exemplo, o pessoal do CREAS, lá de Natal, ela falou, olha, a gente tem que correr com esse caso, porque quando um caso como esse ele se torna muito longo, é natural que o padrasto comece a tentar mudar o discurso da criança. Em determinado momento ele vai ameaçar a criança para mudar o discurso. E aí quando eu escutei aquilo no início, ainda era bem no início de tudo, eu até achei assim, muito assustador. Eu falei, será que isso vai acontecer? Eu achei até que ela estava aloprando demais, mas realmente chegou esse momento. Chegou um momento que todo dia o padrasto ia na cama do menino e dizia, olha, eu não te arremessei na parede naquele dia. Eu te coloquei em cima da parede, você caiu da cama e se machucou. Aí todo dia ele ia lá falar isso com o menino. Todo dia à noite. Está dando uma manipulação psicológica. Antes do menino dormir. Só que como eu falei, a criança ela é muito esperta. E o menino dizia assim, não, você não me colocou em cima da parede. Você me jogou na parede. E ele, não sei o que, parará. Depois de alguns meses, e a gente relatando isso, para promotor, para juíza, para corretor, todo mundo, que eles estavam fazendo. Não deu resultado, aí o cara já escala para uma situação diferente. Aí ele chegou, obrigou a criança a gravar um vídeo dizendo que eu tinha enforcado ela. E pegou o vídeo e levou para a polícia. Olha, o pai enforcou a criança. Segundo meus advogados, tentando criar uma estratégia de empate, né? Olha, você está me acusando disso aqui, eu vou te acusar disso daqui, então vamos empatar aqui e ninguém faz mais nada. Aí eu falei para o meu advogado, cara, supondo que ele consiga corromper tanto o sistema a esse ponto, eu vou ser preso por uma coisa que eu não fiz. Mas ele tem que ser afastado do meu filho, eu não vou abrir mão disso de jeito nenhum. E aí, o nosso estudo, que espera 2 anos, nunca aconteceu. Ele abriu esse há menos de 1 ano. Em tempo recorde, aconteceu um estudo psicossocial para ouvir a criança sobre o suposto enforcamento que eu teria feito. E aí ele ameaçando a criança, direto.
olha, se você for lá e disser que não aconteceu, eu vou te bater, e vou te bater com muita força. Ele foi até a porta da psicóloga da polícia ameaçando o menino, foi deixar lá. O menino entrou lá, e o menino ao longo desse dia me relatando, pai, eu tenho medo, não sei o que e tal. E cara, tipo assim, você imagina a minha situação, né? Eu há 2 anos tentando proteger a criança, tentando passar segurança para ela de uma coisa que eu vejo que não está acontecendo. Eu não tenho segurança que algum juiz, alguma juíza, promotora vai fazer alguma coisa. Num momento como esse, principalmente, né, depois de tanto tempo. E eu tentando, filho, fica calmo, não vai acontecer nada. Ou seja, eu falo, não vai acontecer nada sem saber se vai acontecer alguma coisa, porque eu não tenho nenhum agente público ao longo desse tempo todo que eu confie, né? E tentando tranquilizar o menino, pai, tá dizendo que vai me bater muito, vai bater forte, vai bater nas minhas pernas para não ficar marca, que é um outro caso que aconteceu ao longo do tempo. Chegou uma hora que ele batia nas pernas do menino, para evitar, por exemplo, bater nas costas, ficava a mão, poderia ficar a mão. Deixa eu... E a mãe? Onde está o papel da mãe nisso tudo aí? Cara, assim, como você mesmo falou, né, eu tenho algumas limitações jurídicas que eu não posso, assim, expor e falar, infelizmente. Então, essa é uma pergunta que eu não posso responder. É difícil. Difícil. Difícil, porque o padrasto, né, por mais que seja agente garantidor, pela lei, né? E aí a gente pode perder aqui um tempo falando sobre o que é agente garantidor, que tem a obrigação de proteger a criança, obrigação de amar, de defender, de criar e tal. Isso é o agente garantidor e esse é o papel do padrasto, uma vez que está ali. Mas a mãe, além de agente garantidor, ela é mãe, não é isso? E mãe, o nosso sentimento de mãe, eu sei o que a minha mãe fez por mim, o quanto a minha mãe lutou. A minha mãe, por mais que eu era fruto de pais separados, a minha mãe guerreira. O que a gente espera de uma mãe é que ela proteja com unhas e dentes o filho dela. E aí nós estamos falando para a mãe do Brasil inteiro aqui agora, e eu não vou falar o nome dela, nem citar o caso, uma vez que a gente tem limitação, você tem limitação de falar, mas... Puxa, do que esse pai está falando com relação do que está relatando de um padrasto, de uma pessoa que está ali no ambiente familiar, que está ali próximo dessa criança, mas a mãe, ela é no mínimo para afastar a criança se ela sabe disso aqui, ó, ela sabe de uma vírgula que o filho dela, o papel de mãe é sair, por mais que ela tenha benefícios econômicos, financeiros ou boa vida, não sei, entendeu? Mas a mãe, se ela sabe que o filho dela, ela está sofrendo agressão, a mínima agressão que seja, e ela tem que tirar o filho dela do cenário de agressão. Esse é o papel da mãe. E aí nós estamos aqui, vai assistir nosso programa, ele é assistido, o maior quórum, mais de 90% das pessoas que assistem o nosso programa são mulheres, são mães. E aí, mãezinhas, não é isso que a gente espera? Eu quero que vocês comentem aí, né? Mas é isso que a gente espera como mãe. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma galinha, querido, né? A águia, né, é muito mais forte do que essa galinha. E a águia, normalmente, ela é muito mais forte que a galinha, ela era para pegar o pintinho. Essa galinha, ela se esforça tanto e ela triplica de força naquele momento que ela consegue salvar o pintinho da águia. Isso é o que a gente espera de uma mãe. Então, assim, eu trago esse assunto aqui porque se a pessoa é ruim, se o padrasto é ruim, a gente tem padrastos bons no Brasil inteiro, madrasta boa. Eu tenho madrasta, minha madrasta me criou com muito carinho, eu sei o que é, mas a gente também tem ruins. E assim, eu imagino, querido, que você deve estar sendo, por causa disso, você acabou de falar aqui, que por causa desse estudo psicossocial deve ser investigado, olhar da sua vida, mas é uma coisa que a gente precisa, que o outro lado, esses padrastos e madrastas que estão por aí, essas pessoas que estão entrando novo nos relacionamentos, elas não são investigadas. Você, como pai, tem que demonstrar um monte de coisa para conseguir a guarda do teu filho, correto? Mas o padrasto novo, essa nova pessoa que, às vezes, cheio de antecedente criminal e ninguém investiga, não é nem visto antes de ser colocado numa relação perto de uma criança. E isso é a nossa luta, entendeu, cara? Leniel, eu queria fazer um registro aqui, eu não vou falar do início ao fim nada sobre nenhuma mulher, mas eu queria fazer um registro
Como eu disse, ao longo de 2 anos, meu filho nunca recebeu apoio de nenhum agente público para coibir violência contra ele. Mas, por exemplo, existe uma promotora da 72ª Vara lá de Natal, que ela, a partir do momento que eu comecei a contar a história no blog, ela deu uma decisão lá que se em algum momento onde eu contasse a história, eu citasse alguma mulher, eu seria preso. A promotora falou isso? Da violência doméstica. Ou seja, meu filho sofre violência doméstica, ninguém da violência doméstica nunca se preocupou em proteger a criança. Mas as pessoas se preocupam em proteger o que nem aconteceu, previamente, né? Então, assim, é um absurdo. Só voltando aqui à história lá do caso do enforcamento, a criança chegou lá nesse estudo psicossocial sobre o enforcamento, o das agressões nunca aconteceu, mas o do suposto enforcamento aconteceu porque era interesse do delegado, do padrasto. E a criança foi lá e disse, não, isso nunca aconteceu, meu pai nunca fez isso comigo, meu pai nunca me bateu. Eu fui obrigado a gravar esse vídeo. E não aconteceu nada. Nada. Ou seja, tipo, a criança verbalizou isso? A criança verbalizou, está escrito. Que eu até tinha medo, eu falei assim, cara, será que a pessoa que vai escutar vai registrar a verdade que a criança disser? Com certeza, sim. Né? Porque como é um delegado... Gravado, às vezes é gravado, muitas vezes é gravado. Não foi gravado. Mas como é um delegado, né, eu falei, cara, será que ela vai registrar? Registrou. Ou seja, cara, bastava isso. E nesse próprio registro, que nem era o objetivo original do caso, a criança relatou as inúmeras agressões que o padrasto fez ao longo desse tempo todo. Não aconteceu nada. Ou seja, se o estudo original, que a gente espera 2 anos, para estudar a agressão, até hoje não aconteceu, o padrasto forçou um outro estudo para tentar se beneficiar, e o estudo dele diz que ele agride a criança, que ele torturou a criança, disse que a criança não ia dormir enquanto não gravasse o vídeo que ele queria. E a criança disse isso, ou seja, precisava de outra prova, não precisava mais, né? Era para isso já provar. Essa é a pergunta que a gente faz todo dia. O que mais de prova precisa num caso como esse? Né? Precisa morrer? Porque, desculpa, querido, né? Essa é uma preocupação. E a gente sabe como funcionava. E por isso que a gente lutou muito pela Lei Henri Borel, porque antes era só a sua ex-mulher falar o seguinte, ir numa delegacia e falar assim, ó, eu estou sofrendo coação, a criança está sofrendo, ela está sendo vítima de qualquer coisa psicológica, qualquer coisa que ela pudesse falar contra você, o delegado ia pedir uma medida protetiva contra você, ia ficar 7 meses, no mínimo, essa é uma média, 7 a 8 meses, tentando provar que aquilo não tinha acontecido, como está provado aí, né? Tentando provar para você conseguir ver seu filho de novo. Era assim que ela funcionava. Só bastava uma simples denúncia, que muitas das vezes era caluniosa. Tinha real? Tem real. Mas muitas das vezes era caluniosa, e essa denúncia caluniosa afastava o pai da convivência com o seu filho, de poder permitir ver o seu filho. Essa era uma preocupação que o seu amigo sempre teve, uma vez quando entrei num processo de separação, né? Bom... Mas deixa eu só contar uma história sobre isso que você acabou de falar. O delegado, que é um homem que pratica violência doméstica contra uma criança, ele foi à delegacia da mulher e violência doméstica. E lá nessa delegacia ele relatou assim, olha, eu estou sendo perseguido pelo pai do meu enteado. Perseguido como? Perseguido, ele me denunciou na polícia, me denunciou no Conselho Tutelar, na Corregedoria, na Justiça. Essa é a perseguição que ele mesmo relatou, certo? Ele saiu dessa mesma promotora que eu citei há pouco tempo aqui, com uma medida protetiva contra mim. O agressor do meu filho saiu com uma medida protetiva contra mim da Delegacia da Violência Doméstica. Simplesmente porque ele relatou uma coisa que nem se provou. Que ninguém foi nem atrás, né? E até porque, tipo assim, como é que você persegue alguém denunciando na justiça? Isso não é perseguição. Isso é a instituição correta para se fazer uma denúncia. Sim. Então, por exemplo, olha só o que ele conseguiu. Ele, no ano passado, o agressor do meu filho estava no São João, do meu filho da escola, e eu não podia ir porque o agressor estava lá. O agressor que coloca medo no meu filho, na minha mãe, na minha esposa, estava lá. E eu não podia dar. O meu filho fez um lançamento de um livro na escola, um livro que inclusive me homenageava, eu não sabia.
E a criança, inclusive, ficava, pai, você vai poder ir dessa vez? Eu não posso ficar contando detalhes do processo para ele. E eu, filho, papai não sabe se vai, papai não sabe se vai estar viajando, se vai estar trabalhando. Pai, mas eu queria que você fosse, você vai, você vai. E eu passei ali meses, semanas, tentando driblar e disfarçar, etc e tal, porque eu sabia que eu não ia poder ir, né? A criança foi lá, fez o lançamento do livro sem a minha presença. Quando ele chegou em casa, me deu o livro que eu fui ler, o livro falava sobre eu e ele, eu ensinando ele a montar o cubo mágico. A aventura do pai e do filho pelo mundo do cubo mágico. Meu pai criou um método para me ensinar a montar o cubo e não sei o que. Tipo, cara, a gente passa pela violência de ter um filho violentado e sofre todo tipo de violência institucional para defender a criança. Ainda estão te cerceando o teu direito de ser pai. Uhum. Não é isso? Meu Deus. Aonde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar? Né? Estamos aqui com o pai falando dessa luta dele por justiça pelo filho, de tentar afastá-lo de um cenário de agressão, e a inversão de valores, que isso está normal hoje, no dia de hoje, uma inversão. O que é certo virou errado, o que é errado virou certo. É isso que todo mundo aí tem relatado, pelo menos é o que a gente ouve do Brasil inteiro, essa inversão de valores a nível do judiciário, a nível de polícia, não tirando o valor de cada um, mas a gente tem visto essas barbaridades aí acontecendo. E aí, demonstrando, provado, ainda assim tiram o direito de um pai de exercer a paternidade do seu filho. Carlos, falamos aqui, né, e eu perguntei, né, e você não pode falar sobre a mãe, porque foi tirado esse direito, né, uma vez que você está lutando, e aí te cercearam o direito de falar sobre isso. Mas e os vizinhos? Mora em casa, mora em apartamento, tem vizinhos, ninguém nunca te ligou, nunca teve nenhuma denúncia. O que você pode falar sobre isso? Boa pergunta essa daí. Como eu disse, né, ao longo de 2 anos a gente não teve nenhum apoio de nenhum agente público para tentar coibir a agressão, para tentar proteger a criança. Então, em novembro do ano passado, o cara já não aguentava mais. Eu falei, cara, eu vou contar essa história na internet. Eu tenho um blog, vou botar essa história no blog. Você tem um blog? Tem um blog do CA. Você até divulgou um vídeo inicial. Lembrei, muito boa. Eu quero, Calvoso, bota aqui, ó, blog do CA. Esse é o seu canal, esse aqui é o canal desse pai de luta. Tem Instagram também, acho que é blog do CA. No Instagram. No Instagram. Pessoal, esse pai aí tá divulgando, quem quiser saber mais informações aí, tá lá, blog do CA. Então eu comecei a contar a história sem dizer meu nome, sem dizer que era meu filho, sem dizer quem era o delegado, mas quando comecei a contar, um delegado que agrediu uma criança. E todo mundo chocado ali, reclamando, pedindo justiça e tal. E acabou sendo uma coisa importante eu ter feito isso, primeiro porque a partir disso a gente teve alguns dias de paz, né? Porque toda vez que meu filho não está na minha casa, eu fico sem saber o que está acontecendo. Né? Tem um detalhe, inclusive, que eu queria depois falar sobre o celular. Mas eu não sei o que está acontecendo. Né? Fico com medo. Vai matar um menino? Vai bater no menino? O menino está apanhando? Não sei. Né? E aí eu resolvi ir para a internet. Quando eu fui para a internet, em algum momento, um outro blog local divulgou, né, depois de muita pressão que a gente fez, um promotor pediu a condenação do cara, esse blog divulgou, e o delegado, ele foi e mandou uma nota para esse blog dizendo, olha, meu nome é tal, o pai do meu filho é o professor tal, ou seja, ele vazou a história, digamos assim. E a partir do momento que ele vazou, com a foto dele e tudo, aí todo mundo, então era o seu filho a história que estava contando? Eu falei, era o meu filho. E aí começaram a surgir vizinhos contando, cara, eu já vi seu filho várias vezes chorando aqui no prédio, achava estranho, mas não sabia o que era. Meu marido viu o padrasto arrastando o menino pelo braço fora do elevador, né? E perguntou para a babá, o que está acontecendo aí? Ela, não, pode ficar tranquilo que o padrasto dele está em casa, está tudo sob controle. Aí começaram a surgir denúncias. E eu falei, pessoal, cara, não é porque é meu filho ou qualquer outra coisa.
Se você vê uma criança sendo arrastada, sendo agredida, você tem que denunciar. Se fosse uma mulher, você ia achar normal? Você não ia achar normal. Não. Você ia denunciar. Por que uma criança é normal? Alguém interpreta como sendo algo educativo? Não, o fulano é rígido, ele é educador, ele faz isso. Está errado, né? E aí começaram a chover denúncias de vizinhos contando coisas que perceberam com meu filho, a criança gritando, você vai arrancar meu braço, você vai me matar. Meu Deus. E ninguém fez nada. Assim, é difícil. É difícil, pai. Difícil porque tudo que você está falando, eu vou olhar aqui, pessoal, o Carlos nos procurou, né, o blog do CA, procurou o BastaCast pedindo esse apoio, e esse espaço aqui é um espaço de apoio, de combate à violência infantil, é um espaço para dar voz a quem não tem voz, e nós recebemos ele aqui no Rio de Janeiro para falar sobre o que está acontecendo com o filho, e assim, a história dele, né, a história dessa de luta, é a história que o Brasil inteiro nos acompanha, né? Se viu muito no que aconteceu comigo, né? Você falamos antes aqui sobre isso. E vocês estão vendo a dificuldade que é fazer justiça. Vocês estão vendo aí a dificuldade que é para provar o óbvio. Vocês estão vendo aí a dificuldade, não é simplesmente você bater numa delegacia de polícia e falar o seguinte, o meu filho está sofrendo violência lá, está sendo agredido. Porque isso ele falou. Isso ele já foi lá, ele já está 2 anos falando, demonstrando por A mais B. Não é simplesmente, principalmente para o homem. E aqui eu não estou defendendo aqui homem ou mulher, A ou B, não é isso, pessoal. É o que está acontecendo culturalmente. É isso que está acontecendo há muito tempo no nosso país, entendeu? Então, assim, a gente tem aqui um caso demonstrando que esse pai está sofrendo isso, está pedindo para que seja todo o carinho em relação ao filho, se preocupa com o que está acontecendo com o menino lá nesse momento. E o que pode ser de pior? Qual é o próximo passo? Nós vamos esperar esse menino morrer? Nós vamos esperar esse menino acontecer o pior? Vamos esperar o que aconteceu aqui, que foi falado aqui pela Fábila, sobre o menino, sobre o filho dela? Sobre o Davi? Vamos esperar que aconteça o que aconteceu com outros casos que já aconteceram aqui, que os pais foram lá, demonstraram, pedindo na delegacia, demonstraram por A mais B, e aí por causa dessa denúncia, o agressor que vai estar vendo esse vídeo aqui, esse agressor ele deve estar monitorando a vida desse pai o tempo todo, deve estar olhando, ele vai ver esse programa e vai descontar lá na criança. Porque o que acontece? A raiva dele, do que está acontecendo, que é muito desses psicopatas, desses agressores aí, essa psicopatia da agressão, eles vão lá e descontam na criança, porque não conseguem descontar nesse pai. Não é isso? Então, assim, a gente está demonstrando aqui o que acontece com milhares de casos nesse país, entendeu, cara? Então, assim, por isso que a gente está te recebendo aqui, te recebe para te dar voz. E não estou aqui, querido, eu não sou juiz, a gente não é promotor. A gente está aqui tentando te dar voz para você que comente sobre o teu caso. Para que você fale o que você está vivendo e demonstrando para outros, porque eu acho muito legal, como você falou, que você acompanha o caso do seu amigo aqui, essa nossa luta por justiça, e foi através dessa nossa luta que você ficou mais alerta, não foi isso? Uhum. Foi através dessa luta aí que você começou a olhar, como, tem alguma coisa errada, não foi isso? Perfeito. Foi através de você olhar um outro pai e falar assim, cara, será que não está acontecendo isso com meu filho? E o final pode ser o pior? Não é isso, cara? Uhum. Então, assim, o que você está falando aqui é uma coisa que a gente tem que demonstrar e falar para o Brasil inteiro e pedir ações imediatas, né? Não é isso? Cara, o seu filho, como é que tá hoje? Ele pede alguma ação? Ele fala dessa coisa de estar em 2 casas, você tem a convivência com ele, né? Alguns dias e outros dias ficam... A guarda é compartilhada, não é isso? Isso, ele fica nas 2 casas, 10 dias numa casa e 4 na outra. E o que ele fala pra você? Em todos, assim, pra mim ele já pediu milhares de vezes pra morar na minha casa, em todos os laudos tem relato, a criança pede pra morar com o pai, né? E, assim, o que eu percebo é que a criança vai ficando cansada também.
Pô, pai, eu tô te dizendo isso, tô te dizendo. Sim. Por que não acontece nada? Por que não, ele não é preso? Por que a polícia não faz nada? E a gente fica em que situação para responder? Teve um caso, o menino chegou assim, eu percebendo já ele desgastado, porque se a gente que é adulto fica, você imagina a criança que está de fato vivendo a coisa, né? Ele, pai, eu estava andando de carro com ele e ele disse que se eu fizesse tal coisa, ele ia me jogar do carro andando. Que se eu acordasse meu irmão, ele ia me bater com muita força. Aí eu, cara, nesse dia, isso foi maio do ano passado, nesse dia eu nem dormi, bicho. Eu falei, cara, assim, Deus, o que eu posso fazer, bicho? Eu fui em corregedoria, fiz tudo. Tudo que alguém pode fazer. Tem cara que fala assim, acontece muito, né? Ah, se fosse meu filho, eu tinha lá matado o cara. Cara, pô, eu sou um professor, né? Eu sou um educador. Não, a força é disforme, a força não é a mesma. A proporção de força de um lado para o outro não é igual, não tem como, entendeu? Por mais que a sua revolta seja a máxima, e outra, você não pode trazer, você não pode agir como um criminoso, né, querido? Se o criminoso está fazendo um crime, você não tem que agir na mesma proporção. Você nunca faça isso, não, tá? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu já passou pela cabeça fugir com o menino. Sim. Mas outra coisa não, mas aí nesse dia eu fiquei, Deus, cara, o que eu posso fazer, bicho? Eu tenho que, assim, a função do pai é dar segurança para a criança. Aí eu acordei de manhã, falei, não, tive uma ideia, falei com os advogados, pessoal, eu vou dar um celular pro meu filho, porque pelo menos se acontecer alguma coisa ele me liga, se ele estiver com saudade ele me liga, ótima ideia, beleza, faça isso. Fui. Comprou um celular. Filho, vou comprar para você um celular, vou te dar aqui, você sabe que seu pai falou que só ia te dar com 12 anos, mas vou te dar com 6, tá, já tinha 6 nessa época, e aí se tiver com saudade, você liga para mim, liga para sua avó, liga para seu avô, beleza, beleza. Travei o celular, botei aquele Family Link, aquele aplicativo de família, para não ter WhatsApp, para não ter perigo de alguém estranho querer falar com o menino, se aproveitar, parará. Tudo. Fiz tudo que poderia fazer para deixar um celular para criança pequena. O menino ficou feliz da vida, passou 2 dias falando com a minha mãe, com o meu pai. Vovó, não sei o quê, eu tenho um celular agora, parará. Chegou na casa dele. Ele ficou, acho que mais ou menos uns 10 minutos com o celular na casa dele. Assim que chegou na casa dele, ele mandou um áudio para mim. Papai, meu padrasto disse que vai tomar meu celular. Acabou-se. O padrasto tomou o celular, nunca mais a gente teve contato. A gente não tem, a criança não pode falar comigo quando está na casa do padrasto. Não pode, ele não deixa a criança falar. A gente entrou na justiça reclamando o direito da criança falar com quem ela quiser. A gente já espera quase 1 ano e ninguém toma nenhuma decisão. O Carlos, amigo, eu vou falar isso várias vezes aqui e eu me sensibilizo muito porque quando você me conta a história, quando você me contou a história, quando eu ouço a história, e você acabou de falar, e uma das coisas que talvez era a única coisa que eu conseguiria salvar o meu filho era sumindo com o meu filho desse país. Sumindo mesmo. Né, pegaram e indo para Miami, sei lá, sumido porque a gente está falando de pessoas influentes. O Jairo, o algoz do meu filho, o monstro, ele era vereador, 5 mandatos. O pai, 4 vezes deputado estadual. Envolvimento político, envolvimento com delegacias, envolvimento com várias pessoas. Muito influente, inclusive falado em juízo. Né? Todo mundo sabe da influência desse cara. Como a gente ia conseguir se a gente... delegacia. Ele ia lá fazer o que está acontecendo. Talvez é muito pior. Afasta essa criança desse pai aí, porque esse pai é o pai que é ruim, não é a inversão de valores que a gente vem falando. Como dar um conselho aqui, como eu posso aqui nesse programa, dá um conselho de pai para pai, para um pai que sabe que o filho está sendo agredido, o filho relatou, que ele tem provado, está lutando na justiça, o que eu posso... E, ao contrário, ninguém faz nada. Qual é o conselho? Eu queria... Pessoal que está nos assistindo aqui, escreve aí, qual o conselho que a gente pode dar para um pai desse? É sumir desse país? É sumir com a criança? Qual é o conselho? Porque ele já foi lá na delegacia. Ele já foi no conselho tutelar, ele está indo, né, quem tem que fazer alguma coisa e ninguém está fazendo nada.
Ele vai esperar essa criança morrer? Aqui, o Carlos, a gente tá aqui juntos para você que tem a voz, é porque o que está acontecendo com você, outros pais têm nos denunciado, outros pais têm falado sobre isso. E não é só uma particularidade de Natal, tem outros estados brasileiros, uns com as proporções maiores, outros menores. Então, assim, querido, é muito difícil essa luta, porque não é uma ciência exata. Não é, acontece isso, vai lá. E por isso que a gente lutou por essa lei. E por isso que a gente luta para que a lei seja aplicada. Então, assim, para quem não sabe, ou quem não sabia, ou essas conselhos tutelares de Natal, polícias e tudo mais, hoje nós temos a lei em Riborel. Ou se acontecer alguma coisa com essa criança, porque o que está se demonstrando é que vai acontecer, vocês aí vão ser responsabilizados e esse pai vai continuar lutando, porque hoje ele tem nosso apoio aqui, ok? Bom, Carlos, e o seu filho, hoje, quando ele vai voltar para o padrasto, quando ele, você fica, né, com você e depois que ele vai, o que ele relata? Como é que é a reação dele? Várias vezes ele começa a chorar. Eu não quero ir, eles me batem. Eu não quero ir de jeito nenhum. E eu fico, filho, papai está fazendo tudo que ele pode, não vai acontecer nada. Só que é o que eu já falei há pouco tempo, tipo, eu sou obrigado a dizer para a criança, eu tenho que tentar passar segurança para a criança, né? Não vai acontecer nada. Eu não sei se vai acontecer alguma coisa. Não sei. Eu não posso não dizer para a criança, mas o medo que ela tem, eu tenho o medo dela. Então, há várias vezes, o menino chorando, não quer botar roupa para ir, não sei o que lá. E é uma complicação maior do mundo para a gente conseguir fazer ele ir para a casa do padrasto, que é um lugar que ele é maltratado, rotineiramente maltratado. Quem quer ir? Quem quer ir para um cenário de agressão? Ninguém gostaria de ir. Nem. Imagina uma criança. Querido, uma criança, e aí você falou sobre isso, a referência dela de amor é quem está convivendo ali próximo. E eu faço essa analogia respeitando as proporções, mas se você tem um animalzinho, seu pet, né, o seu cachorrinho, né, o seu gatinho, a gente vê isso por aí, o agressor vai lá, bate naquele cachorro e o cachorro volta, porque a referência dele de amor é o dono. A referência dele de amor é quem está ali próximo. E se ela possa verbalizar, ela vai verbalizar por quem está ali próximo. Então, assim, quando você fala, daqui a pouco essa criança não vai falar mais. Daqui a pouco o Carlinhos, ele não vai falar mais. Perde a confiança. Ele falou uma, ele falou duas, ele falou três e tal. Daqui a pouco, por quê? Porque contrapartida que ele fala, ele sofre mais. No momento que ele fala da agressão, o agressor vai lá e bate de novo. Do momento que ele fala e ninguém toma uma atitude, não estou falando você que você está tomando atitude, para ele, o que ele está fazendo não está sofrendo efeito. Então o que é melhor? Se volta contra ele. Eu vou me calar. E o final, o Carlinhos, por causa desse sistema, ele está sofrendo pressão psicológica do agressor e do próprio sistema, que o sistema não dá voz para o Carlinhos. Hoje, o sistema que envolve, que poderia proteger esse menino, não está dando voz para o Carlinhos. E essa é a nossa luta aqui. Hoje o BastaCast, ele foi construído, ele foi constituído para dar voz para outros casos. E aí, por isso, Carlos, assim como nós demos voz para você, eu quero abrir o espaço aqui e para sentir a vontade, a gente tem que ser o mais imparcial possível, né? Mas eu abro o espaço aqui para a mãe, né? Já que ela não quer falar, não pode falar em você, ou existe tem direito de falar dela, ô mãe, tá aqui aberto aqui, ó, vem aqui no BastaCast para falar. Ô padrasto, vem aqui, o espaço tá aberto, entendeu? Dá a sua versão aqui. A gente aqui não é polícia, não tem o poder de polícia, aqui nós somos um programa para dar voz a quem não tem voz. E hoje o objetivo nosso aqui é dar voz ao Carlinhos. A gente não pode botar o Carlinhos aqui porque temos uma restrição a nível de justiça que a gente não pode botar uma criança aqui para falar sobre isso. Não vamos vitimar essa criança. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, tá, Oca? E é a nossa luta, é o nosso compromisso com o Ministério Público. Nós não vamos revitimar as crianças. Por isso que a gente não vai sentar o Carlinhos aqui, mas quem tem a obrigação de sentá-lo lá para ouvir, deveria fazê-lo. Né? Então, assim, eu abro espaço, assim como a gente deu voz, para essa mãe, para esse padrasto, quiserem vir aqui, ó, tá aqui.
Conte sua versão, porque nosso objetivo aqui é que o Carlinhos esteja com a melhor pessoa possível e que o Carlinhos viva, seja feliz, tenha filhos, que ele se desenvolva e faça a diferença na nossa sociedade, que eu acho que é isso como você, como pai, quer pro seu filho. Certo. É isso, querido? Uhum. É isso? Carlos, nós vamos estar terminando aqui, mas eu quero abrir para você o espaço. Não sei se você gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o que você tem vivido nessa luta e fazer o seu pedido aí de apoio. Eu acho que esse espaço aqui está isso, você tem um amigo para isso. Hoje a gente luta para dar voz para outros casos, esse espaço está aberto para outros casos. Hoje eu luto pelo meu filho e luto pelo seu, tá, Carlos? E o objetivo aqui é que o Carlinhos, nosso foco aqui é o teu filho, tá? E aí fica à vontade, querido. Não sei que você gostaria de falar mais alguma coisa. Queria que finalmente a gente chegasse em algum lugar e que a justiça fosse feita. Como eu falei, não faltam provas nesse caso, vídeo, áudio do próprio agressor dizendo que agride. Vídeos da criança chorando, dizendo que não quer ir para a casa do padrasto porque lá ele apanha, também existem aos montes, né? Então, falta de prova não é falta de colocar a lei para funcionar. O que eu tenho dito muito se uma mulher hoje chega na delegacia e fala uma das agressões que o meu filho sofreu, automaticamente ela sai da delegacia com uma medida protetiva contra o agressor. Meu filho tem falado há 2 anos, nós temos falado há 2 anos, não precisa mais de prova. A partir do momento que você tem o agressor dizendo que agride com a voz dele, está se esperando mais o quê? Então, que as crianças que são infinitamente mais frágeis que mulheres adultas, sejam pelo menos tratadas como mulheres estão sendo tratadas hoje no Brasil, porque não está acontecendo, não está acontecendo. Se a lei Henry Borel diz isso na teoria, na prática, pelo menos em Natal não está acontecendo. Nós vamos lutar para que isso aconteça, tá, Carlos? Isso é um compromisso nosso para o Brasil inteiro. Nós somos um país que tem muita lei, lutamos muito para a aprovação da lei Henry Borel e agora a nossa luta é que ela seja aplicada, né? A lei está lá, se aí esses profissionais, o Estado fala que não conhece, e aí delegacias, conselho tutelares, juízes, todos que estão direta ou indiretamente ligados com a criança, hoje temos a lei Henry Borel e estamos aí, todos aí vocês aí que estão com a lei Henry Borel, temos a lei Henry Borel aí para ser aplicada e é essa a nossa luta no Brasil inteiro. Carlos, a gente está aqui fechando, queria te fazer um convite, né? Assim como meu filho deixou, né, essa marca de luta por justiça das mãozinhas pintadas de azul, hoje nós estamos lutando pelo seu filho, pela justiça pelo seu filho, pelo Carlinhos, e eu queria te convidar da gente pintar as mãos de azul e gritar junto aí basta, né, para tudo que está acontecendo com o seu filho e te agradecer aí pela disponibilidade, conta com a gente aí nesse apoio, não é fácil, infelizmente ninguém queria estar no teu caso, eu acho, mas isso está sendo mais comum do que a gente imagina, por isso que a gente vai lutar, tá? E aí eu quero estar fechando aqui o canal, agradecendo e também pedindo para vocês aí que não deixem de compartilhar, de clicar aí no canal, ativar o sininho. Você aí que nos assiste o BastaCast, compartilha esse programa. Essa é uma luta de justiça pelo pai, justiça pelo Carlinhos aí de Natal. Vocês aí compartilhem, cliquem. É muito importante quem está nos assistindo que você se inscreva no canal, porque é através dessa inscrição que o próprio YouTube vai programar e vai levar mais e mais essa informação. E compartilhe e ative o sininho. Carlos, vamos fazer junto? Vamos. Essa aqui são 2 folhinhas. Essa folhinha aqui é sua. Aqui é a minha. A gente vai juntos aí pintar. Aqui, ó. Eu só... Se quiser, fica à vontade aí. Aí, só
Foi? Aí vamos virar pra lá. No 3 a gente pode gritar basta junto? Então tá, 1, 2, 3 e... Basta! 1, 2, 3 e... Basta! Basta contra a violência, contra a agressão contra crianças, para que outros Carlinhos não apareçam, porque esse sistema de impunidade, esse sistema aí, pessoal, de impunidade que está predominando no nosso país, é por isso que esses agressores aí se sentem confortáveis de continuar agredindo crianças. Então, assim, quero pedir a vocês aí, ó, um basta, fizemos um basta junto e esteja conosco nessa luta por justiça. Mas não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhar essa informação para que mais e mais pessoas cheguem. Muito obrigado. Estamos aí fechando o programa e quero agradecer aí, ó, quero agradecer o Studio Center, o Evandro, todas as pessoas, o Calvoso, todas as pessoas, Maurício. Eu vou ser leviano aqui, se eu vou esquecer todos. Quero agradecer o Carlos por ter vindo, mas todos que estão direto e indiretamente ligados aí para que esse programa vá ao ar. E agradecer a vocês que nos assistem. Muito obrigado. Até o próximo BastaCast.